Oi, gente, Six aqui. E esse vídeo vai ser um pouco diferente do formato do habitual. Pra quem não sabe, eu também sou artista e esse é claramente o meu hobby número 1. Então eu vou usar um pouco desse espaço pra falar um pouco do que eu gosto. Se você tem Twitter ou qualquer outra rede social que tenha bastante interação com jogos, você já deve ter percebido que Pocópia foi lançado, recentemente, e também foi anunciado os novos iniciais da nova geração Pokémon. Eu não ironicamente amei todos eles, eu tenho meu favorito, é claro, que é o Brooch. Como não amar, eu gosto muito dele, não adianta. Eu passaria com cara de apurrinhado favorito de todas as versões. E mexendo um pouco nas minhas redes sociais, eu vi o preço do novo jogo da Nintendo, o que chega a ser quase um quarto do salário mínimo brasileiro. E eu vi muita gente orando pra Deus para que esse jogo não tenha maneiras de se piratear. E agradecendo a Nintendo pelas migalhas que são a dublagem desse novo jogo. Depois de anos sem nenhuma dublagem em um jogo oficial do Pokémon ou algo desse jeito. Então eu gostaria de expressar um pouco do que eu penso e do que eu acho sobre isso. Em 2015, a Nintendo encerrou as suas atividades diretas aqui no Brasil, citando o alto custo de importação e impostos como motivos principais. Assim, consequentemente, os produtos sendo importados agora por terceiros e deixando eles ainda mais caros do que o habitual. Mas em 2020, a Bonita resolveu voltar aqui para o mercado brasileiro, lançando oficialmente o Nintendo Switch, pela bagatela ali de R$ 2.999, que já era muito caro na época, diga-se de passagem, comparando com o dólar na época e a concorrência. E depois que esse console do cão chegou, ela resolveu que ela iria aumentar o preço dos jogos, com vários deles passando de 250 para 300 reais por jogo. E em 2025 ela ainda deu mais um aumento abusivo nos valores, de 300 para 350 reais. E com alguns jogos premium, como Zelda, custando ali na palhinha de 400 reais. Com essa ladainha de que para importar para o Brasil era muito complicado e também para tentar manter a política de vender todos os jogos a preço cheio durante muito tempo. Até mesmo jogos antigos. E para mim, isso aqui é um desgosto tremendo. Atualmente, o salário mínimo do Brasil gira ali em torno de uns 1.600 e uns quebrados, dependendo ali da região de onde você mora. E vamos ser honestos, fazendo uma conta simples de um aluguel comum, mais energia e Wi-Fi e também supermercado, porque a gente precisa comer, mal sobra dinheiro para o brasileiro médio simples poder viver, quem dirá conseguir comprar alguns jogos. Por isso que aqui no Brasil, a rotatividade, em quesito de compra, de poder aquisitivo de jogos, não é tão alta quanto em outros países. E gastar 400 reais em um jogo morando sozinho e com contas de adulto para pagar, é muita doideira, cara. Sendo honesta mesmo. Ainda que tu tenha essa grana para gastar, para comprar, ainda é uma grana muito grande. Tá tudo bem se você trabalha, se você tem uma condição aquisitiva melhor e você consegue comprar o jogo. Tranquilo, sem problemas. Mas quem não consegue, simplesmente só não vai conseguir jogar esse título, da grande empresa Nintendo, que decidiu que seria 400 reais um joguinho, que é um spin-off, não é nem da linha direta, bem parecido ali com o Animal Crossing, entre outros jogos de fazendinha. O meu primeiro contato com Pokémon foi ali com um emulador de GBA e uma ROM baixada do Pokémon Red, que inclusive foi o primeiro jogo na vida que eu pirateei, que eu tive acesso e aprendi a baixar sozinha quando eu era criança, utilizando o Wi-Fi do posto de gasolina perto da minha casa, porque nem o Wi-Fi na minha casa eu tinha. E hoje mesmo com condições, eu acho que eu jamais pagaria 400 reais em um jogo de Pokémon. Isso pra mim é loucura. E o que mais me entristece é que não é só a Nintendo que tem essas práticas abusivas de não adaptar a moeda pro mercado brasileiro. Essa falta de porte da moeda pra mim é a coisa mais ridícula do mundo. Essas empresas, elas não vão sentir falta desse tipo de coisa. São empresas que na verdade mal se importam com o que todo mundo pensa ou com o que todos os jogadores que compram os jogos pensam, literalmente. Elas só estão se importando ali com o que elas vão ganhar com isso, Pois, enquanto algumas outras pessoas pagam $60, que depende do salário, é quase nada, dependendo do salário mínimo lá da onde eles estão trabalhando, no ZEUA ou entre outros lugares que tem dólares, o pessoal escolhe aqui passar aperto para poder jogar um joguinho que curte. Para mim, a pirataria é literalmente o acolhimento de pessoas sem condições para ter acesso a jogos caros e experiências divertidas. E quem não vê isso, pelo menos no meu ponto de vista, é só lesado de achar que em sã consciência se pagar 400 reais em um Pokémon é normal, é tranquilo. Nem todo mundo tem essa bagatela de grana para pagar. Principalmente quando você se mora sozinho, sustenta suas casas e recebe ali um salário mínimo, sabe?
R$ 400 em um jogo, pelo menos pra mim, tem que ter uma experiência ou agregar algo muito grande. Tem que ser um jogo cativante, um jogo com pontos fortes, um jogo que te traga algo interessante e imersivo. Agora é R$ 400 em um jogo parecido com Animal Crossing, de fazendinha, que você tem que cuidar das coisas, tem pouca interação. E tem gente comemorando só porque o jogo vai ter dublagem, que Pokémon já existe há muito tempo, sem nenhuma dublagem direta. Tem muita gente aí com comentários à parte. Até um tempo atrás, o último Pokémon lançado tinha umas texturas horríveis e mal feitas. Então, isso pra mim não desce nem um pouco. Só porque o jogo é dublado, agora eles querem muito que não dê pra piratear o jogo e que nem todo mundo tem acesso. Se você tem condição de comprar o jogo e você se diverte com isso, compra. Mas coloca a mão na consciência de que não é todo mundo que pirateia porque quer, porque é mais fácil. Às vezes as pessoas pirateiam porque elas não têm condições mesmo. E é bem um pensamento Robin Hoodiano, por assim se dizer, né? Eu entendo que realmente a pirataria é um crime, aqui no Brasil principalmente, que essas coisas não deveriam ter acesso dessa maneira, abre aspas, gratuita, mas sejam honestos, isso mal pesa no bolso de muitas empresas grandes como a Nintendo. E pirataria já existe há muito tempo, desde a época do GBA. O que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que R$ 400 em um jogo spin-off do Pokémon só porque ele é dublado, não vale a pena, pelo menos é o que eu penso. Bom, de qualquer maneira, esse vídeo é um pouco diferente do habitual. Eu quero inserir esse tipo de vídeo aqui no meu canal, falar um pouco mais sobre o que eu penso e fazer o que eu gosto, que é desenhar, que são os meus desenhos, eu gosto bastante disso. Eu sei que inicialmente esse canal foi criado para compartilhar as minhas gameplays e os pontos de vista e histórias dos jogos que eu tenho jogado recentemente, que eu tenho curtido bastante, mas apesar dos apesares, ainda jogar é um hobby secundário para mim. Eu sempre fui artista, já fazem alguns anos que eu desenho, sempre gostei disso, tenho algumas redes sociais como TikTok e Instagram, onde eu compartilho alguns vídeos, às vezes faço algumas lives desenhando e conversando, e meio que eu acho que sempre foi o que eu gostaria de compartilhar na internet, que é um pouco mais sobre mim, meu hobby primário, o que eu acho. Eu gostaria de agradecer também aí ao meu namorado, florista, aos meus amigos que me apoiaram bastante, que me deram essa ideia de que eu poderia compartilhar um pouco mais sobre o que eu acho e do meu hobby sobre isso, que eu posso falar sobre coisas que eu gostaria, que eu não gostaria, do que eu concordo, do que eu não concordo, e compartilhar também um pouco da minha visão, porque às vezes muitas pessoas compartilham da mesma visão que eu tenho. Eu acho isso muito interessante e muito legal. Eu queria dizer também que o meu canal não vai ser para ficar falando de fofoca ou esse tipo de coisa. Vai ser para falar do que eu tiver interesse ou do que eu achar legal no momento. Até mesmo coisas antigas, como fazer um desenho de Beyblade. Ou falar sobre o que tá acontecendo com o Steel Ball Run, que pra mim é ridículo. Falar sobre animes, falar sobre jogos, falar sobre outras coisas que eu achar interessante. Eu queria dizer também que se você tem alguma sugestão, algum assunto que você gostaria que eu dissesse algo sobre, ou que você acha interessante de ouvir alguém falando ali enquanto você tá fazendo alguma atividade ou algo assim, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar sempre de olho e sempre receptiva para poder ler um pouco dos comentários de vocês, ver do que vocês estão falando e o que vocês estão achando um pouco sobre. Queria atualizar vocês também, que eu sei que faz um tempo que eu não posto alguns vídeos, mas é por conta que eu estou de mudança, de casa, eu tô resolvendo alguns outros assuntos de vida adulta, mas eu não esqueci do canal e eu quero dar uma repaginada e reformulada das coisas aqui, tá bom? Espero que quem realmente goste das coisas que eu falo ou de como eu converso permaneça e que futuras pessoas cheguem. Quem não curte esse tipo de conteúdo tá tudo bem, e eu queria agradecer aqui, tá bom? E aqui nos meus comentários são abertos à discordância e discussão, contanto que você seja respeitoso, porque da mesma maneira que existe respeito, aqui também é o meu canal e segue ao que eu penso e as minhas leis. Se você quer discordar, tudo bem. Se você quer dialogar com alguém sobre isso, tudo bem também, contanto que você seja respeitoso e pense sobre isso, tá bom? Assim que você vai ficando por aqui e até mais!